Galera, tô vindo aqui pra avisar que agora acabou. Agora acabou mesmo, agora tu não precisa mais estudar, não precisa mais fazer faculdade, não precisa mais trabalhar daqui a pouco também. Porque agora a inteligência artificial não vai mais roubar o teu emprego. Ela já está fazendo isso enquanto a gente tá conversando agora. Até porque eu sou uma IA. Ah, tu acha que eu não sou uma IA? Prova que eu não sou uma IA. Ninguém vai fazer uma IA com calvície, né? Uma IA consegue fazer isso aqui? Tem uma notícia rodando na internet aí que acabou deixando o pessoal bem preocupado, que é o seguinte: a Amazon já demitiu 14 mil funcionários e pretende demitir mais 30 bilhões de funcionários. Não, tô brincando. Ela pretende demitir mais 30 mil funcionários para substituir toda essa mão de obra por inteligência artificial. Então, basicamente, se tu quiser trabalhar na Amazon, tu não precisa mais ler esse livro aqui, não precisa mais estudar e fazer esse monte de coisa. É só tu ser uma IA. É muito mais fácil. Bom, basicamente, o que tá acontecendo? Esse movimento da Amazon não é só com a Amazon, tá? Tem várias outras empresas que estão fazendo isso já faz um tempo, ali alguns layoffs e tal, tanto de banco. Itaú recentemente fez isso aqui no Brasil também, mas ao redor do mundo são muitas empresas que tem esse mesmo comportamento, assim, de fazer um layoff, que é uma demissão em massa da mão de obra deles, e alguns estão usando esse motivo como sendo substituir pela IA, né, por inteligência artificial. E o pessoal acaba ficando bem preocupado e achando que isso é uma coisa nova e que, meu Deus, agora eu vou perder um emprego. Só que assim, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Eu trabalhei em fábrica, em chão de fábrica mesmo. E eu lembro que o meu papel na fábrica era pegar uma chapa de aço, colocar numa mesinha ali, aí vinha um robô e em milésimo segundo ele vinha, soldava as chapas e saía. E eu pegava essa chapa e colocava na parte dos prontos, entendeu? Eu pegava uma chapa não soldada, botava no negócio, o robô soldava, eu pegava e guardava essa chapa pra ir pra frente. Esse papel do robô, ele já foi de um ser humano antes disso. E o ser humano que era muito bem qualificado, o cara tinha que saber soldar. Aquilo ali era a profissão do cara e o cara estudou pra fazer aquilo e pra ser bom naquilo. Então o cara tinha que ser um bom soldador pra poder ter aquele emprego. E hoje simplesmente não existe mais. Por quê? Porque tem uma máquina que faz isso muito mais rápido, muito mais barato e faz melhor. E eu não sei por que os caras não substituíram a parte que eu fazia também, que era de pegar a chapa e colocar ali. Mas em pouco tempo, eu acho que isso também já vai ser... Se já não foi, né, substituído, faz muitos anos que eu trabalhei em fábrica. Mas o ponto principal aqui é o quê? Isso acontece desde sempre, tá? Várias profissões vão sendo substituídas ou melhoradas por novos recursos, novas tecnologias que vão surgindo e vão substituindo as anteriores, as antigas. Isso aconteceu com a máquina de escrever, isso aconteceu com o cavalo, coitado, que antes ele era usado como transporte e depois inventaram o carro, né? Então, na nossa área a gente tem muito esse medo de ser substituído por IA, e eu não vou dizer que é um medo infundado, porque isso faz muito sentido, tá? Tu ter esse medo, assim, não é uma coisa que tu pode ficar, capaz, mas isso aí não vai acontecer. Porque é uma coisa muito real. Eu não tô querendo te deixar com mais medo ainda, eu só tô tentando te trazer a visão um pouco diferente do que tem muita gente que diz assim: não, isso nunca vai acontecer, bem capaz, uma IA não vai conseguir entender o que o usuário tá falando para poder converter aquilo ali em código. Claro, isso em parte é verdade, porque tem muito atrito entre a parte da comunicação do que vem os requisitos pra gente transformar aquilo em uma solução, né? Então tem essa fricção no meio do caminho, mas eu não acredito que tu pode se escorar nisso pra ficar tranquilo, tipo assim, tá de boa, não vai acontecer, a IA não vai me substituir. Mas voltando à matéria, o foco dessas substituições está sendo no engenheiro de software médio, que é o cara que ele não é ainda o sênior, tá? É do médio para baixo, ou seja, os cargos de entrada, que é o cara que faz mais a parte operacional mesmo, sabe? Tipo, coisas mais básicas. Esse engenheiro de software médio é o cara que acaba fazendo essa camada do código que é um pouco mais simples. E isso realmente hoje já é fácil de substituir com inteligência artificial. E tem um outro lado disso, o que um júnior e um pleno, por exemplo, de entrada fariam a nível técnico e de código mesmo, um sênior, ele conseguiria instruir uma tecnologia a fazer, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela entrou nesse meio, que é o quê? A gente tem esse monte de tarefas mais simples para fazer, o sênior não tem tempo para fazer, então a gente pegava o pleno mais de entrada e o júnior, profissionais de entrada, para fazer essas coisas. Agora, o sênior, ele consegue, com a ajuda da inteligência artificial, instruir e fazer essas coisas mais do dia a dia, tá? Não totalmente, o que é muito bom, mas para um futuro próximo, talvez sim. Então esse que é o ponto. Mas nem tudo é o que parece. Por quê? A Amazon, ela vendeu essa ideia de que não, a gente tá substituindo os profissionais, a gente tá fazendo
essas demissões em massa e substituindo por IA, porque isso coloca a Amazon de uma forma, nossa, ela consegue produzir mais com menos recurso e melhor, entendeu? Então, nossa, que empresa performática, né? Isso pros acionistas é muito bom. Qual que é o meu ponto aqui? A Amazon pode estar usando essa alcunha de, não, a gente tá demitindo aqui, a gente quer melhorar nossas entregas, a gente consegue fazer mais com menos e de forma mais tecnológica, mais bonita. E ainda aproveita um jargão que tá em super alta agora, que é essa questão da inteligência artificial, né? E que eles também trabalham com esse tipo de tecnologia. Claro que assim, pode ter um pouco de verdade, eles podem estar substituindo uma parte ali, mas eu não acredito que seja totalmente assim, eu não acredito que a decisão tenha sido assim, não, a gente não precisa mais dessas pessoas, vamos tirá-las porque a IA já tá fazendo tudo pra nós. Eu acho que não é isso. Eu acho que é mais uma questão de correção de mercado, porque na pandemia foi feito um excesso de contratação, eles contrataram muito mais gente do que precisava e a própria Amazon já admitiu isso, que eles fizeram esse movimento e foi um pouco exagerado, eles passaram do ponto, contrataram mais pessoas do que realmente precisaria. Então, eles podem estar tentando corrigir esse problema e toda essa reestruturação pode ser uma necessidade de revitalização depois de um mau desempenho financeiro. Por exemplo, o mercado tá indo mal pra eles, o negócio tá indo mal, eles precisam demitir, mas se uma empresa diz que tá demitindo, ela é vista como, opa, o que tá acontecendo com a Amazon? Será que vai falir? Será que tá tudo bem? Ao invés disso, eles falam, não, a gente tá melhorando, a gente tá com mais performance agora, então a gente tá fazendo essas demissões, mas é por um motivo maravilhoso pra nós, porque a gente é foda. Então, assim, esse movimento, ele pode ter sido um pouco impulsionado por essa questão da inteligência artificial e substituindo a mão de obra, mas eu acho que não é isso, entendeu? Eu acho que eles têm outros motivos e estão vendendo isso dessa forma bonita, que é uma questão de performance, que eles vão melhorar a empresa, ela vai ser mais performática, gastando menos, entendeu? Todo esse papo. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Mas isso também não quer dizer que tu não precisa ficar de olho aberto e ligado pro mercado, porque que a inteligência artificial nunca vai substituir os desenvolvedores, porque em parte acaba já substituindo às vezes, até indiretamente, porque como eu falei antes ali, se um sênior ele tá performando mais, ou um bom pleno, tá performando bem e conseguindo fazer entregas mais rápidas e melhores, diminui um pouco a necessidade do time de ter um cara mais júnior para poder fazer essas coisas menores, entendeu? Então, não que vá substituir, talvez tenha esse pedacinho de realidade que eu acho muito importante a gente prestar atenção. A gente não pode ignorar totalmente, porque isso seria negligente com a nossa carreira. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. A gente não pode entrar numa paranoia, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso. Como é que a gente resolve essa questão? Sendo o que a IA não consegue ser, que é o quê? É a gente tendo uma visão de negócio. O desenvolvedor, ele não pode ser um cara que só olha pro código, que só olha pra performance do código em si, ele tem que olhar pro negócio, ele tem que ver como é que a empresa que eu trabalho ganha dinheiro, como é que eu posso fazer entregas mais importantes pra empresa ou pro time, entende? Tem que ter essa visão de negócio, tem que se posicionar de forma mais profissional, tu precisa comunicar bem com o time, tu precisa se mostrar um desenvolvedor engajado com o time, que consegue entender as dores do time, consegue trazer soluções que fazem sentido pro time e pra empresa como um todo. Tu precisa também estudar a base e as novidades. Por que essa questão da base das novidades? A base eu me refiro a estruturas de dados, algoritmos, toda essa questão de como funciona por baixo dos panos, independente da tecnologia que tá usando isso, da linguagem, a base é a mesma para todas as linguagens, entendeu? Independente, por exemplo, um algoritmo que tu vai usar, uma estrutura de dados, é independente se tu tá usando em Python, em Java, sabe, em Node, em JavaScript, qualquer outra coisa que tu for usar, a base é a mesma. E também as novidades, tu precisa estar ligado nas novidades também. Tu precisa saber, tu precisa estar atualizado em relação ao que o mercado tá utilizando. Às vezes claro, essa parte das novidades ali, às vezes a gente é inundado com 1 milhão de novos frameworks e tecnologias e coisas, às vezes isso sobrecarrega a gente, mas eu não digo que tu tem que aprender tudo, tu tem que estar só ligado. Isso é muito importante. Daí, com o tempo, tu vai entender o que é bom tu aprender, sabe? Tu vai entender e tu vai sentindo a necessidade, tanto de forma mais pessoal, quanto aquilo que a empresa for trazendo. Por exemplo, agora a empresa quer usar Next.js no front. Então, tu precisa estar ligado no Next, pelo menos saber o que é pra... eles estão falando disso aqui, eu vou saber como estudar, entendeu? Mais ou menos isso, assim. Tu tem que ser um cara ligado. A base, tu tem que aprender. A base, tu precisa estudar e saber bem. Tu precisa ser bom nisso. Agora, as novidades, tu precisa estar ligado. É basicamente isso. Já falei de comunicação, mas eu vou reforçar. A parte da comunicação, ela é muito importante e isso te destaca no time, porque se tu for um desenvolvedor que tu te comunica bem e tu consegue entender, e a comunicação não é só a parte escrita e falada, mas de tu conseguir ler o que tá acontecendo também no time. Por exemplo, tu nota que um problema sempre ocorre em determinada camada do sistema e tu ter a proatividade de tentar entender um pouquinho melhor aquilo ali, talvez trazer uma solução. Isso vai te posicionar como uma pessoa que ela é mais valiosa pro time,
Porque a inteligência artificial ela não faz isso, entendeu? Não nesse nível, pelo menos. Porque precisaria de um sênior pra olhar, pra notar isso e mandar a inteligência artificial fazer, entendeu? Como é que tu com um posicionamento e com uma visão mais de negócio e de time mesmo, tu consegue se blindar um pouco dessa questão da inteligência artificial estar substituindo os desenvolvedores, porque tu tá atuando numa camada não só técnica, entendeu? Não é só a parte de escrever o código em si. Nisso, a inteligência artificial é muito boa, mas tu não é uma inteligência artificial, tu é muito melhor. Tu é uma pessoa, então tu tem recursos que uma inteligência artificial nunca vai ter. Ou seja, as soft skills. A inteligência artificial é muito boa em hard skills. Em soft skills, a gente é melhor. E a minha conclusão aqui é assim, ó, sempre foi assim, tá? Como eu dei o exemplo antes ali do robô, da fábrica e tal, ou de uma máquina de escrever, ou do cavalo, coitado. A gente tá sempre melhorando como humanidade conforme a tecnologia avança. Isso tu pode ver na medicina. O ar-condicionado, por exemplo, é uma invenção que mudou a vida, entendeu? Eu não vivo sem ar-condicionado, pelo amor de Deus, não me tira o ar-condicionado. E é uma coisa que sempre vai ser assim, então a gente tem que se acostumar que vai ter muita conversa em volta disso, porque isso vai trazendo medos realmente, mas a gente precisa se adaptar. Então, porque a gente não tem controle sobre isso, entendeu? A gente não tem como parar o avanço da humanidade, a gente consegue olhar pra isso e se posicionar de uma forma adaptada e que a gente vai conseguir passar por isso e se tornar melhor ainda com isso, entendeu? Então tenta ser um programador melhor, não fica com raiva ou com medo da inteligência artificial. Usa ela pra te tornar melhor. E é assim com todas as áreas, tá? Pra te ter uma ideia, essas demissões que a Amazon tá fazendo, só 25% são de engenheiros de software. 75% não são engenheiros de software. Então a grande maioria não é. Então não é só a nossa área que sofre com isso, assim. São todas as áreas, são todos os profissionais. Então se tu for focar nisso, se tu for focar nesse medo, assim, tu vai querer virar um fazendeiro, alguma coisa que foge totalmente dessa tecnologia, mas também o trator substitui o cara que vinha lá com a enxada arando o chão lá pra poder fazer a plantação, né? Hoje a gente tem máquinas e máquinas. Então nem esse exemplo que eu dei aí faz sentido, porque a tecnologia vem e melhora e ajuda. Então a gente tem mais comida porque de forma mais rápida, porque temos máquinas ajudando os seres humanos a produzir mais e melhor, entendeu? Então assim, tu precisa estar com a cabeça no lugar certo, tá? Então por isso que é importante tu ter uma vida equilibrada e aqui entra também a questão que eu tinha falado antes ali, que são os princípios da base e das novidades. A base nesse caso seria o quê? Academia, tu pegar sol, tu passar tempo com a tua família, tu te alimentar bem, tu te hidratar. Isso é a base. Isso, como eu tinha falado antes, é exatamente o mesmo exemplo, é a parte principal, é a parte que tu tem que focar. E a parte das novidades, que nesse caso seria o quê? Tu te manter atualizado, tu estudar, trabalhar, tu organizar a tua agenda. Por que eu tô falando que isso é uma questão de novidades? Porque a parte de tu te exercitar, tu te alimentar bem e tu passar tempo de qualidade com a tua família, isso independente da época da humanidade, há milhares de anos atrás, isso já era importante. Só que naquela época a gente fazia de forma natural. Hoje a gente tá cada vez mais fechado, então a gente acaba não fazendo. Então a gente precisa olhar pra isso. Mas tinha o mesmo nível de importância. E as novidades é aquilo que é efêmero, que é passageiro. Ou seja, a novidade naquela época, milhões de anos atrás, era o cara que conseguia se adaptar e pegar uma ferramenta e fazer uma ferramenta. Ele ia conseguir comida mais fácil, ia conseguir se defender melhor dos predadores. E hoje mudou um pouco, né? Mas é basicamente o mesmo princípio da base e das novidades. Então a gente tem que cuidar disso, beleza? Então se tu gostou do vídeo, já te inscreve, curte, porque eu vou trazer muito conteúdo sobre isso, tanto da parte mais técnica quanto da parte mais comportamental, beleza? Então tá, valeu, falou!